esse assunto. E agora aqui no estúdio comigo o Gabriel Bus, o nosso coordenador de política do Metrópolis.com, para a gente continuar falando, Bus, sobre justamente todos esses lados políticos dessa história. Eu conversei com a Isa agora há pouco das partes ali dos depoimentos que já foram entregues aí, que a gente consegue ter acesso, em que a delegada quer saber das relações políticas do Daniel Vorcaro. Ele é perguntado sobre o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, diz que realmente teve um encontro sobre BRB na casa dele. Esse encontro já foi até confirmado pelo próprio governador Ibanez Rocha, mas ele disse que não falou sobre o BRB. E aí, no depoimento do Daniel Vorcaro, fica claro ali, porque a delegada pergunta de outras relações, e ele fala, eu tenho uma agenda política, né, com contatos de políticos, mas que não tem nada a ver, eu não preciso falar desses nomes aqui, porque não tem nada a ver com o BRB. Então, ele deixa claro que com o governador do Distrito Federal tinha a ver com o BRB, por isso mesmo ele confirmou essa agenda. Mas, num outro momento, ele diz que se ele tivesse realmente contatos muito bons na política, ele não estaria de tornozeleira eletrônica. Acho que essa é uma outra frase bastante importante que a gente ainda não tinha ressaltado aqui. Porque o que será que o Daniel Vorcaro quer dizer com isso, né? Que os políticos, então, ajudariam que ele ficasse solto? Porque vale lembrar que ele é preso, Daniel Vorcaro, na primeira fase da Operação Compliance Zero, lá em novembro de 2025, 12 dias depois, ele consegue sair da cadeia, mas ele fica sendo monitorado, porque ele, inclusive, é preso saindo do Brasil, né? E como ele está sendo investigado, é fundamental que ele fique aqui, porque ele precisa responder aí à justiça e prestar os seus depoimentos a qualquer momento, né? Pois é, bom dia, Nath, bom dia para quem está nos assistindo. É um escândalo do momento, né? O caso Master. Então, a pergunta sobre as relações políticas é muito importante por causa disso, porque é um escândalo diferente dos demais que a gente viu lá na época da Lava Jato, depois no Mensalão, enfim, outros escândalos que a gente já acompanhou no Brasil. É diferente porque nesse caso envolve um banco privado, né? O escândalo estoura num banco privado, no setor privado. Então, é um tipo de corrupção em outra área, no caso privado, mas que atinge todo o contexto político. E é interessante observar que o próprio Vorcaro diz na fala dele, no depoimento, sobre as relações políticas, o que leva a gente a perceber que ele invadiu os tentáculos do poder de uma forma muito severa, porque ele tinha relações no governo, ele tinha relações possivelmente no Supremo, porque ele diz ali, menciona ministros, ele tinha relações com o Congresso Nacional. E aí a gente observa que há muito discurso nas redes sociais, principalmente de políticos, cobrando uma CPMI, cobrando uma CPI, mas quem realmente tem o controle dessas atividades, de decidir se vai haver ou não, está de fato mais calado em relação a isso. Essa semana, por exemplo, a gente teve uma reunião de líderes da Câmara dos Deputados e o presidente da Câmara, o Gu Mota, não tocou no assunto CPI, o que leva a gente a interpretar que não é uma prioridade nessa volta do recesso do Congresso. Obviamente, tem a decisão de Davi Alcolumbre, que ainda não reuniu os líderes do Senado, ainda também não se manifestou publicamente em relação a esse assunto, mas o que a gente observa é que há, dentro da política como um todo, um silenciamento em relação ao assunto do ponto de vista de avançar com qualquer investigação política nesse aspecto. E eu disse aqui na semana passada, Nath, você deve se lembrar, que é muito difícil uma CPI ou CPMI avançar nesse primeiro momento. A gente está num ano eleitoral, os políticos querem se afastar de qualquer tipo de escândalo, ainda mais quando se trata de um escândalo de corrupção, que é o que a gente está observando agora. Então, é importante a gente notar como é que vai ser essas primeiras semanas do Congresso, porque Vorcaro deixou ali uma fala muito contundente de que tinha muitas relações, ou seja, quando você conhece muita gente, é muita gente mesmo quando você fala de Brasília. Mas ele faz essa provocação, talvez, de dizer, olha, se eu conhecesse gente tão importante assim, eu não estaria de tornozeleira, né? Então é interessante a gente observar o que vem por aí, porque, de fato,
existiam relações e não eram relações pequenas de Vorcaro com a política. Eram pessoas importantes, pessoas chaves ali da política e que a gente pode, talvez, nas próximas semanas, se a investigação avançar e tiver mais operações, inclusive pode ter políticos alvos dessas novas fases, né, da operação.